Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Vamos trabalhar hoje os Salmos 107 e 106. É a nossa primeira parte desse salmo. Esse salmo vamos dividir em duas partes. Nós temos o Salmo 107 da versão hebraica, 106 da versão grego-latina. E vamos trabalhar o capítulo 1 ao o versículo 1 ao versículo 22, é o nosso 126º encontro. Ouçamos esse comentário introdutório. Com este salmo, iniciamos o quinto grupo e último grupo dos salmos. É uma oração de agradecimento este salmo. Este é um salmo que foi recitado na Assembleia Litúrgica de Ação de Graças, em presente de uma grande congregação e dos anciãos do povo. O povo que vem de muitos países, de todas as direções, para agradecer a Deus por ter-os libertado de várias dificuldades. Durante o serviço litúrgico, eles oferecem sacrifícios de ação de graças, com canções. E nessas canções narram as maravilhas de Javé e da salvação que trouxe a seu povo. Este salmo é uma oração de amor agradecido a Deus que intervém na vida do povo com a sua salvação, que age segundo a sua providência na vida daqueles que imploram auxílio. É um salmo de ação de graças coletivo e é do período do pós-exílio da Babilônia. Agradeçam a Javé, porque Ele é bom. Então, nós vamos fazer a leitura deste salmo até o versículo 22, que é a nossa primeira parte. Depois nós vamos trabalhar a segunda parte, do 23 a 45. Então, a nossa primeira parte. Vamos fazer então essa leitura. Agradeçam a Javé, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Repitam isso os redimidos por Javé, que Ele redimiu da mão do opressor, que Ele reuniu do meio das trevas, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles erravam por um deserto solitário, sem achar o caminho para uma cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, e a vida já os abandonava. Na sua aflição, clamaram por Javé, e ele os libertou de suas angústias. Ele os guiou pelo caminho certo, para que chegasse a uma cidade habitada. Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que fez pelos homens. Ele saciou a garganta sedenta e encheu de bens a garganta faminta. Eles habitavam sombras e trevas, prisioneiros de ferros e misérias, por se revoltarem contra as ordens de Deus, desprezando o projeto do Altíssimo. Ele humilhou seu coração com fadigas, sucumbiam e ninguém os socorria. Na sua aflição clamaram por Javé, e ele os libertou de suas angústias. Ele os tirou das sombras e trevas e rompeu seus grilhões. Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que faz pelos homens. Ele quebrou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Insensatos, no caminho da transgressão, eram afligidos por suas próprias injustiças. Rejeitavam qualquer alimento e já batiam as portas da morte. Na sua aflição clamaram para Javé, e ele os libertou de suas angústias. Ele enviou sua palavra para curá-los,
e para salvá-los da perdição. Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que fez pelos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, proclamem suas obras com gritos de alegria. Essa é parte do Salmo, a primeira parte, que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Agradeçam a Javé, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre. O salmista convida a Assembleia em oração a realizar a ação de graças, trazendo a Javé oferendas de ação de graças. A razão do convite, porque o amor de Javé é eterno. Javé é bom, demonstrando seu amor eterno para com Israel. Versículo 2. Repitam isso os redimidos por Javé, que ele redimiu da mão do opressor. Javé é bom. Ele redimiu seu povo, tirando-os da Babilônia, do exílio. Tirou-os da mão do opressor. Isto é, são os babilônicos. Os reunidos podem testemunhar que Javé redimiu, libertou seu povo das aflições e que agora os israelitas vêm ao templo agradecer a libertação. Em razão disto, se deve alegrar os justos, e os injustos permaneçam em silêncio. Israel foi redimido das mãos dos inimigos. Israel foi redimido das mãos dos babilônicos. Versículo 3. Que ele reuniu do meio das trevas, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Os judeus foram dispersos para todos os lugares, norte, sul, leste, oeste. Estavam no exílio, no meio das trevas. Deus é o autor da redenção, e por isso se deve reunir no templo de todos os lugares para agradecer, e por isso se deve unir todos em Jerusalém, de mar a mar, norte a sul, do sul o Egito, do norte a Síria e Babilônia. Dos versículos 4 e 9, nos mostra a situação do deserto, que pode se referir tanto ao êxodo do Egito quanto à volta do exílio, o norte e sul. Versículo 4. Eles erraram por um deserto solitário, sem achar o caminho para uma cidade habitada. Javé redimiu seu povo quando andavam por um deserto solitário. Quando o povo perdeu a direção, era Javé que os conduzia. Eles, que perderam em lugares áridos, desertos, perderam o caminho. E eles não encontraram, como povo, uma cidade habitada. Os israelitas estavam perdidos no deserto, uma região inóspita, sem caminho, diante de uma região de perigo e solidão. A cidade habitada expressa segurança e que não vem encontrada. Versículo 5. Estavam famintos e sedentos, e a vida já os abandonava. Por andar por estradas desertas, sem encontrar cidade habitada, o povo teve fome e sede no deserto. O espírito, a vida, começou a desfalecer por causa da fome e sede. Não encontraram nenhuma cidade para poder salvá-los da fome e da sede, pois as provisões acabaram e eles desfalecem, não têm forças para seguir adiante. Versículo 6. Na sua aflição, clamaram para Javé e ele os libertou de suas angústias. Israel teve 2 exemplos de caminhada no deserto e nas duas, Javé os salvou. A primeira na saída do Egito e os 40 anos que Israel caminhou no deserto,
a segunda na volta do exílio da Babilônia. Quando o povo de Israel ficou aflito diante da falta de comida e água, errante no deserto, eles clamaram a Javé, uma súplica angustiada dirigida a Deus. Diante dessa súplica, Javé ouviu e atendeu o seu povo, libertando-os. Diante desse socorro, a comunidade também pode confiar no auxílio divino que socorre seu povo em suas angústias e momentos difíceis. Versículo 7. Ele os guiou pelo caminho certo, para que chegasse a uma cidade habitada. A razão da alegria é que Javé não abandonou seu povo quando suplicou diante da região deserta. Javé guiou seu povo por caminhos seguros, sem obstáculos, e encontraram sua segurança, guiando-os a uma cidade habitada. Este Deus que conduziu seu povo com segurança ao seu destino, a terra prometida. Essa lembrança faz com que os peregrinos, que vêm de todos os lugares, experienciar essa condução salvífica de Deus, que eles tenham, então, essa capacidade de refletir para celebrar na cidade de Deus, Jerusalém, no seu templo, a libertação. Versículo 8. Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que fez pelos homens. Javé age em favor dos seres humanos. Alicerce universal que não se limita a Israel. Que Javé seja reconhecido e se agradeça o amor, a bondade de Deus. Que se reconheça a misericórdia de Javé, pois suas maravilhas são para os homens. O sentido aqui é imperativo, uma exortação ao agradecimento a Javé Deus. O salmista se volta àqueles que foram redimidos, os libertados, que se perderam no deserto, chamados agora a agraciar e agradecer a Deus seu amor. Suplicar a Deus e falar deste amor que agiu em favor dos homens, em favor dos filhos dos homens de Israel, pelas obras divinas e suas maravilhas realizadas. Versículo 9. Ele saciou a garganta sedenta e encheu de bens a garganta faminta. Agradecer a Javé que deu de beber ao povo com sede e encheu de bens e providenciou aos que têm fome para se satisfazerem, com boa comida, com bens. Versículo 10. Eles habitavam sombras e trevas, prisioneiros de ferros e misérias. Entre os redimidos de Javé, haviam aqueles que estavam sentados nas trevas e nas sombras da morte, num buraco escuro de uma prisão. As sombras da morte se refere à grande treva. Os encarcerados nas masmorras estão privados de seus direitos, entregues à desonra, humilhação e desprezo, esquecimento e desamparo, sombras e trevas. Entre sombras e trevas, entre ferros e desgraça. O próprio exílio para o exilado na Babilônia era percebido como uma prisão. Estar na terra era luz e vida, no exílio, sombra e trevas, ferros e miséria, desgraças. Versículo 11. Por se revoltarem contra as ordens de Deus, desprezando o projeto do Altíssimo. A razão do exílio. Eles se rebelaram, transgrediram os mandamentos de Deus, a aliança, porque desprezaram a vontade divina. O exílio foi merecido. O soberano é Javé, e seu povo se rebelou, desprezou o plano divino para seu povo. Os reis de Judá buscavam alianças contra a vontade divina, o que acarretou o desterro. Versículo 12. Ele humilhou seu coração com fadigas. Sucumbiram e ninguém os socorria. Deus humilhou o coração de seu povo com aflições, humilhando-os, seus corações incircuncisos. E no sofrimento ninguém socorria o povo de Deus.
O castigo era o plano de Deus. Javé queria dobrar o ânimo de seu povo para conduzi-lo à conversão. Que o auxílio fosse buscado em Deus e não no Egito, nem em outros aliados, pois ninguém os socorria. Nenhum aliado socorria Israel. Versículo 13. Na sua aflição, clamaram para Javé e ele os libertou de suas angústias. Ninguém socorria o povo de Deus, nenhum povo com aliança. Mas quando lembraram a Javé na aflição e clamaram, Javé os libertou das angústias. Porque ninguém socorria Israel. Javé socorreu o seu povo quando clamaram e eles foram libertados. Versículo 14. Ele os tirou das sombras e trevas e rompeu seus grilhões. Diante do povo que clama a Javé como último recurso, Javé Deus os livrou do exílio e dos cárceres, das sombras e trevas, tirando-os da humilhação que caíram por responsabilidade própria. Javé Deus os libertou, quebrando as cadeias, os grilhões, que atavam as penas do povo no exílio da Babilônia. Versículo 15. Que eles agradeçam a Javé o seu amor e as maravilhas que faz pelos homens. O versículo está no imperativo. Que o povo de Israel agradeça o amor de Javé por seu povo. As maravilhas de libertação que fez pelos homens, que suplicavam a Javé e ele os libertava. Versículo 16. Ele quebrou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Javé quebrou as portas das prisões, despedaçando, libertando seu povo. As cidades que eram trancadas com portas de bronze e trancas de ferro foram quebradas. Javé libertou seu povo da Babilônia, como libertou também do Egito. Versículo 17. Insensatos. No caminho das transgressões eram afligidos por suas próprias injustiças. O pecado é uma conduta formada por uma série de atos. Assim, o povo de Israel estava sem reação devido à sua má conduta e sem capacidade para agir, e desorientados, sem saber o que fazer e tomando medidas contraproducentes. Israel é insensato. Havia transgredido, pecaram, rompendo a aliança. E essa atitude os fazia aflitos, enfermos, em razão de suas próprias escolhas, como resultado daquilo que escolheram, as injustiças. Versículo 18. Rejeitavam qualquer alimento e já batiam às portas da morte. O enfermo afligido se recusa a comer qualquer tipo de comida. A tristeza por causa da aflição das injustiças cometidas, o sentimento de culpa, consciência do próprio pecado, a insensatez do povo no sentido de derrota. Esse povo chegou a rejeitar o alimento, como fracassados, derrotados e enfraquecidos, se aproximavam da morte. Lembremos que muitos judeus no campo de concentração preferiam a morte. As portas da morte, lugar dos mortos, onde o anjo da morte tem um portão, e os mortos passam por ele para descer ao Sheol, para descer ao submundo. Versículo 19. Na sua aflição, clamaram para Javé, e ele os libertou de suas angústias. O povo de Israel, vivendo quase à porta da morte, chamou a Javé Deus e foi ouvido. Javé os libertou das angústias da morte. Versículo 20. Ele enviou sua palavra para curá-los e para salvá-los da perdição. A cura de Javé é efeito da sua palavra, que ele mesmo envia. Curar é salvar da morte ou da sepultura. Javé não os deixa morrer. O que não havia cura, Javé, ao agir pela sua palavra, cura, liberta do exílio da Babilônia, a morte social, a morte do povo. Versículo 21.
Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que fez pelos homens. Diante de Javé, que liberta seu povo da morte, da destruição, o imperativo é um convite à Assembleia a reconhecer a libertação que Deus fez ao seu povo. Quando não havia esperança, quando ele esperava a morte, a palavra de Javé veio curá-los. Que eles agradeçam a Javé. Ninguém fez aliança para defender o povo de Deus. Mas, quando clamaram a Javé, Javé os libertou, lembrando da sua aliança. Agradeçam a Javé as maravilhas que fez aos homens, libertando-os da morte e destruição. E versículo 22. Ofereçam sacrifícios de louvor, proclamem suas obras com gritos de alegria. No templo, na liberdade, reconhecendo a libertação de Javé, esse povo que veio do exílio, que ofereçam sacrifícios de louvor. É momento de louvar. O imperativo exorta toda a comunidade de fé a proclamar as obras da libertação com gestos de alegria. O que estava para morrer, agora vive por graça de Javé. Neste sacrifício de louvor, o povo participava do banquete. Aquele que antes quase morria por não comer, se alega no templo, comendo o banquete litúrgico. Então, essa primeira parte do nosso Salmo 107, 106, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.